Para nossa peça em crochê de hoje, vamos utilizar estes materiais, que são materiais básicos do crochê, como o fio, uma agulha de crochê de 2,5 milímetros, uma tesourinha, um pouco de fibra sintética e agulha de tapeçaria. Vamos começar a nossa peça de hoje com o fio na cor verde e vamos iniciá-la com o anel mágico. E na sequência, vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Caso você seja muito iniciante no crochê, você pode marcar esse primeiro ponto baixo. Fecho bem o anel mágico segurando a sobra de fio e na sequência introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui faço um ponto baixíssimo. Subo uma corrente para iniciar a segunda volta e aqui no primeiro ponto vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Um aumento. E vamos seguir fazendo isto por todos os pontos. Então, faço 2 pontos baixos para cada ponto. Na sequência, introduzo a agulha no primeiro ponto e fecho a segunda volta com um ponto baixíssimo. Você pode fechar um pouco mais o seu anel mágico e vamos prosseguir fazendo uma corrente para iniciar a terceira volta e um ponto baixo aqui no primeiro espaço, no primeiro ponto. No próximo ponto, vamos introduzir a agulha e trabalhar 2 pontos baixos, 1 e 2. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo apenas. No ponto seguinte, 2 pontos, um aumento. Seguiremos com esta lógica por toda a volta, fazendo um ponto baixo, um aumento. Fecho a terceira volta com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a quarta volta, fazendo uma corrente. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No próximo ponto, também faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. Então, aqui fizemos 2 pontos no início e depois um aumento. Vamos seguir fazendo isto por toda a volta. 2 pontos baixos, um aumento.
Agora, vamos fechar essa volta. Inicio a próxima volta com uma corrente. E aqui no início, vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Segundo e terceiro. Após fazer os 3 pontos baixos, vamos fazer um aumento no próximo ponto. Seguiremos com essa lógica por toda a volta, fazendo 3 pontos baixos, um aumento. Vamos iniciar a próxima volta fazendo uma corrente e 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto. Após fazer o quarto ponto, no próximo, vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 4 pontos, um aumento por toda a volta. Vamos fechar essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e vamos iniciar mais uma volta e dessa vez fazendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Fiz o segundo, terceiro ponto, quarto e quinto ponto baixo. Após fazer o quinto ponto baixo, no próximo ponto vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 5 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Vamos fechar essa volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto e vamos iniciar mais uma volta. Então, essa volta nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui no início. Faço o segundo, terceiro ponto, quarto, quinto ponto baixo e sexto ponto baixo. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 6 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos seguir fazendo 4 voltas dessa mesma forma, fazendo um ponto para cada ponto.
Agora que já finalizamos todas as voltas, nós vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Então, pulei o primeiro ponto, introduzi a agulha no segundo, levei o fio para a parte de trás, depois volto no último ponto e na sequência levo o fio para a parte de trás, naquele ponto que havíamos saltado, tá? Na sequência, faço um acabamento aqui por dentro da peça e posso cortar o excesso de fio. Com a cor vermelha, nós vamos repetir as voltas de 1 a 7, tá? Então, vai ficar dessa forma. Na sequência, nós vamos desmanchar aqui o último ponto baixo e vamos fazer uma troca de cor. Então, vou pegar agora o fio na cor branca e vou passar esse fio aqui por dentro dessas duas alças, finalizando o último ponto baixo. Na sequência, faço um ponto baixíssimo, fechando a volta, uma corrente, puxo as duas sobras de fio, coloco para frente e sigo fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Pronto, gente, aqui no próximo espaço nós vamos fazer um aumento e vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, um aumento por toda a volta, tá? Quando finalizar a carreira, nós vamos cortar o fio e vamos repetir aquele mesmo acabamento da primeira base, da cor verde. Com o fio na cor preta, eu vou passar um pedaço desse fio pela agulha de tapeçaria e vamos bordar alguns detalhes aqui na nossa peça, tá? Então, vou utilizar um fio um pouco mais grosso do que eu usei no trabalho e vou fazer esse bordado.
Para fazer a união dessas duas partes, nós vamos colocar uma sobra de fio branco na agulha de tapeçaria. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer um dos pontos, pegando apenas a alça de trás. Passo todo o fio, deixo apenas uma sobra bem pequena e faço um nó. Após fazer esse nó na parte verde, eu vou introduzir agora a agulha na última volta, pegando as duas alças do ponto. E vai ficar dessa forma. Coloco o nozinho aqui para a parte de dentro. Agora, volto na alcinha de fora do ponto e saio com a minha agulha. Organizo bem, puxo o nozinho para a parte interna da peça. E vamos prosseguir. Então, volto aqui na parte branca, pego as duas alças do ponto e vou pegar a alça agora de fora da parte verde. Passo a minha agulha. Volto para a parte branca, pego as duas alças, depois só a alça de fora da parte verde e vamos continuar com esse movimento por toda a volta. Antes de finalizar toda a volta, vamos colocar um pouco de fibra sintética dentro da nossa peça. Para fazer o acabamento desse fiozinho branco, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo espaço onde finalizei, venho aqui para a parte branca da carreira, da parte branca, e vou escondendo essa sobra de fio aqui na parte branca, tá? Pronto, pessoal, então finalizada a nossa peça de hoje, que é essa melancia porta-alfinetes, que você pode estar fazendo para o seu uso pessoal,
ou vender para costureiras e outras artesãs. É uma peça super simples. Eu demonstrei o passo a passo aqui para iniciantes, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E eu agradeço a sua presença até aqui.